Fundo bege. No canto superior direito, em letras brancas, palestra. Abaixo, uma faixa verde atravessa a tela. Nela, à esquerda, em letras brancas, vamos conversar sobre envelhecimento e projetos de vida. 24 de outubro de 2023, das 18 horas às 17 horas. O termo envelhecimento e projetos de vida está destacado em preto. No canto inferior esquerdo, realização EMAG. No canto inferior direito, em letras verdes, palestrante. Abaixo, em letras pretas, em caixa alta em negrito, Miriam Goldenberg. Abaixo, em letras pretas, antropóloga e escritora, colunista do jornal Folha de São Paulo. À direita do texto, uma fotografia de uma mulher de pele branca e cabelos castanhos. Traz uma blusa de manga comprida verde. Então tá ótimo. Fundo cinza. À esquerda, um cômodo de paredes brancas. À esquerda do cômodo, uma estante de madeira com diversos livros. À direita, uma mesa branca com diversos cadernos e um vaso com orquídeas brancas. Ao fundo, uma porta dupla de madeira. Centralizada está a desembargadora Renata Lotufo, mulher de pele branca e cabelos castanhos. Traja fones de ouvido e uma blusa vermelha. À direita da tela, outro cômodo de paredes brancas. Centralizada está a antropóloga Miriam Goldenberg, mulher de pele branca e cabelos loiros. Traja fones de ouvido, óculos de grau e uma blusa azul de manga curta. No canto inferior direito, há uma intérprete de Libras. Gente, muito obrigado. Muito obrigada a todos e todas pela participação, pela inscrição. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo, EMAG. Ao centro, em letras pretas, Renata Lotufo, desembargadora federal do TRF3. E eu vou apresentar, embora grande parte aqui já conheça a palestrante, eu vou apresentar aqui o currículo da doutora Miriam Goldenberg. Ela é antropóloga, escritora e pesquisadora. Ela é doutora em antropologia social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela é mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, graduada em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, professora titular aposentada do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio, colunista da Folha desde 2010 e professora convidada também da Casa do Saber do Rio de Janeiro. As suas pesquisas versam sobre gênero, sexualidade, conjugalidade, corpo e envelhecimento, temas nos quais se tornou referência. Autora de vários livros e coletâneas. Ela também tem o TED em São Paulo, TED Talk em São Paulo, que se chama A Invenção de uma Bela Velhice, título também de um dos seus livros, que tem mais de 1.100.000 visualizações no YouTube. Enfim, estamos muito honrados com a sua presença e a senhora está com a palavra. Bom, é uma alegria estar com vocês hoje e principalmente porque ainda estamos no mês da pessoa idosa. E o tema da palestra é envelhecimento e projetos de vida. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo, EMAG. Ao centro, em letras pretas, Miriam Goldenberg, antropóloga e escritora, colunista do jornal Folha de São Paulo. É o tema da minha vida, não é o tema das minhas pesquisas, é o tema da minha vida. Então, tudo que eu vou falar hoje para vocês é fruto de mais de 30 anos de pesquisas com 5.000 homens e mulheres de mais de 60, mais de 70, mais de 80, mais de 90 anos de idade. Desde 2015, eu pesquiso homens e mulheres de nonagenários chamados superidosos. Eles só são chamados superidosos porque eles chegaram há quase 100 anos com saúde, projetos de vida, amizades, afeto e muito mais. E é isso que eu quero falar hoje para vocês. Então, é uma alegria. Vocês devem saber que o dia 1º de outubro é o Dia da Pessoa Idosa, porque em 2003 foi aprovado o Estatuto da Pessoa Idosa, que é maravilhoso. Quem não leu, eu recomendo, porque são 118 artigos que, se fossem respeitados, a vida de todos nós, principalmente das pessoas de 60 anos e mais, seria maravilhosa. Não dá para eu falar os 118 artigos, mas eu quero chamar atenção para dois que estão logo no início do Estatuto.
A antropóloga Miriam Goldenberg segura uma folha de papel e a olha. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma de lei. Eu gosto de começar com essa discussão porque as minhas pesquisas, mais do que as minhas pesquisas, o meu projeto de vida A videochamada da antropóloga preenche a tela. é combater a violência física, verbal e psicológica, os abusos, os maus tratos, as negligências que ocorrem dentro das nossas casas e das nossas famílias. O Disque 100, que é o canal de denúncia dessas violências, durante a pandemia registrou um aumento gritante das denúncias de violência contra os idosos. Eu nem vou falar os números, porque esses números não são tão relevantes assim, porque a maior parte das pessoas de mais idade A antropóloga Miriam Goldenberg enumera com os dedos. tem vergonha e tem medo de denunciar os seus agressores. 51% dos casos de agressão contra as pessoas mais velhas são de filhos e filhas. Mais de 10% de netos, netas, genros, noras, cônjuges. E é isso que me angustia. A violência contra as pessoas mais velhas mora dentro das nossas casas e das nossas famílias. E nesses 30 anos que eu venho pesquisando esse tema, eu me inspirei muito nesse livro, A Velhice, de Simone de Beauvoir. Segura uma cópia de um livro. Na capa, ilustração de uma mulher idosa. Na parte superior, um retângulo amarelo com bordas onduladas. Nele, em letras pretas, Simone de Beauvoir. Abaixo, em letras brancas, A Velhice. Abaixo do título, em letras pretas, o mais importante ensaio contemporâneo sobre as condições de vida dos idosos. Como vocês podem ver, são 711 páginas, muito cruéis, muito reais. Porque a Simone de Beauvoir mostra isso na França, em 1970, que envelhecer é se tornar um cadáver ambulante. Ela fala das misérias, das violências, dos preconceitos e dos estigmas que as pessoas mais velhas sofrem. Ela já tinha falado sobre isso nesse clássico, né, que vocês, Segundo Sexo. A antropóloga Miriam Goldenberg segura um box com 2 livros. Na capa, fundo rosa com diversos losangos de um tom de rosa mais escuro. Na parte superior, em letras brancas, edição comemorativa 1949 a 2019. Abaixo, em letras roxas e maiores, O Segundo Sexo. Abaixo, em letras brancas e menores, volume 1, Fatos e Mitos. Volume 2, A Experiência Vivida. Abaixo, em letras roxas e maiores, Simone de Beauvoir. Na lombada do box, uma fotografia preta e branca de Simone de Beauvoir. Que é o livro que é o mais importante em toda a minha trajetória, que eu li aos 16 anos. E eu tenho a honra e a alegria de ter escrito a apresentação desse livro quando se comemorou 70 anos desse clássico, que é O Segundo Sexo. Mas
Quando eu li A Velhice, eu tinha 20 anos. A antropóloga Miriam Goldenberg pega a cópia de A Velhice novamente. Eu já gostava muito, eu já era velha aos 20 anos, já queria estudar a velhice, já tinha muita vontade de pesquisar o tema. Só que eu falei, eu não quero estudar isso porque é muito dramático, eu vou sofrer muito. Eu não tenho nada, assim, eu não é isso, eu não quero estudar miséria, eu quero estudar os caminhos para envelhecer bem. Eu quero estudar como nós, homens e mulheres, podemos envelhecer com mais dignidade, mais respeito. E principalmente, que é a palavra-chave que eu mais escuto das pessoas de mais idade que eu pesquiso, com mais autonomia. Se eu for escolher uma única categoria para falar de envelhecimento, é autonomia. Eu li, reli dezenas de vezes, dei aulas de pós-graduação Abre o livro e o folheia. e, finalmente, eu encontrei, na própria Simone de Beauvoir, nas entrelinhas do livro, uma saída, que é o título da nossa conversa de hoje. Como envelhecer tendo um projeto de vida. Abre outro livro. Na capa, fundo rosa. Na parte superior, em letras brancas, Miriam Goldenberg. Abaixo, em letras amarelas e maiores, A Invenção de uma Bela Velhice. Abaixo, em letras brancas e menores, Projetos de Vida e a Busca da Felicidade. Na lateral do livro, diversas marcações com notas adesivas na cor rosa. A antropóloga Miriam Goldenberg folheia o livro repetidas vezes. E a própria Simone de Beauvoir fala... Esse é meu livro, A Invenção de uma Bela Velhice, que é totalmente baseado na Simone de Beauvoir, só que buscando caminhos da bela velhice, que é uma categoria que ela usou, mas muito pouco. Mas ela diz, existe. Determinados homens e mulheres, por terem projetos de vida e uma vida mais ativa, criativa e independente, podem ajudar a revelar os caminhos para a construção de uma bela velhice. Apesar de não serem numerosos, ainda não são, mesmo na nossa sociedade, hoje, são poucos os exemplos de bela velhice, apesar de não serem tão numerosos, os seus exemplos de vida são importantes e reveladores de como é possível aprender a envelhecer de uma forma mais autônoma, digna e saudável. A primeira categoria que ela usa é a autonomia. Não é um caminho, isso eu acho importante destacar, apenas para celebridades. A bela velhice é o resultado natural de um projeto de vida, que pode ser construído desde muito cedo ou mesmo tardiamente, por cada um de nós. A beleza da velhice está exatamente na sua singularidade, nas pequenas e grandes escolhas que cada indivíduo faz ao buscar concretizar o seu projeto de vida. Simone de Beauvoir dizia: velho é o outro. A maior parte das vezes, os indivíduos de mais idade só se sentem velhos por meio do olhar dos outros, sem terem experimentado grandes transformações interiores e, às vezes, até exteriores. Velho, para quase todos, é sempre o outro. No entanto, ela alertava: velho não é o outro. Na verdade, a velhice está inscrita em cada um de nós. Apenas assumindo consciente, plenamente, em todas as fases da vida, que nós também somos, já somos, ou seremos velhos, poderemos ajudar a derrubar os medos, os estereótipos e os preconceitos existentes sobre a velhice. Somos nós os principais interessados.
Cada um de nós, mesmo os muito jovens, deveria se reconhecer no velho que é hoje ou no velho que será amanhã. Velho não é o outro, velho sou eu. Esse é meu mantra. O jovem de hoje é o velho de amanhã. Somente se reconhecendo como velho e sabendo que nós seremos velhos amanhã, ou já somos, é que nós podemos respeitar o bem mais precioso da velhice, que é a autonomia. Só para terminar com Simone de Beauvoir, ela convoca os leitores da velhice a ajudar a romper com a conspiração de silêncio que cerca o envelhecimento. Paremos de trapacear. O sentido de nossa vida está em questão no futuro que nos espera. Não sabemos quem somos se ignorarmos quem seremos. Aquele velho, aquela velha, reconheçamos-nos neles. Isso é necessário se quisermos assumir em sua totalidade nossa condição humana. Não aceitaremos com indiferença a infelicidade da idade avançada, mas sentiremos que é algo que nos diz respeito. Somos nós os principais interessados. A antropóloga Miriam Goldenberg abaixa o livro e o coloca fora da visão da câmera. Isso resume a questão do envelhecimento e do projeto de vida. A Simone de Beauvoir diz que o envelhecimento é cruel. É uma fase de muita miséria, não só física e financeira, mas também cultural e simbólica. É uma fase em que as pessoas, às vezes até pessoas com saúde, com lucidez, se sentem descartáveis, inúteis, inválidas. Eu acho essa palavra tão própria, porque é o que eu escuto dos meus pesquisados. Eu me sinto uma inválida. Eu sou tratada ou como uma velha descartável ou como uma criança que não tem poder de decisão, porque às vezes até mesmo com o intuito de super proteger as pessoas que nós amamos, nós roubamos o bem mais precioso, que é a autonomia. Atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado em psicologia social, acompanhando 30 famílias de nonagenários. São 5 gerações, porque tem os nonagenários, tem seus filhos que têm 60, 70 anos, já são idosos, tem seus netos que têm 40 anos, 45 anos, tem seus bisnetos que já têm, e às vezes tem até mais. Então, eu já estou acompanhando 5 gerações. E o que os... E é interessante, porque é algo que eu tenho escrito muito na Folha de São Paulo, eu escrevo também uma coluna para a Vogue. É a primeira vez que nós temos uma geração chamada de geração sanduíche. Nós não tínhamos isso no século passado. Até recentemente, nós não tínhamos homens e mulheres de 60, 70 anos com pais vivos. É a primeira vez que isso ocorre. Nós não tínhamos pessoas de 60, 70 anos se separando e casando de novo. É o divórcio grisalho, que é alguma coisa que vem crescendo muito, não só no Brasil, mas também no Brasil. Pessoas que estão começando a vida com novo amor e já têm netos. Isso é a primeira vez que existe. Isso é uma conquista assim, social enorme. Nós estamos vivendo mais e vivendo melhor. Minha mãe morreu com 60 anos
Muitos de vocês devem ter perdido os pais com menos de 60 anos. Hoje, aos 60, uma mulher e um homem está começando a vida, está casando de novo e já tem netos. E, ao mesmo tempo, ele está ensanduichado, porque está exprimido, porque ele também está cuidando dos pais idosos, que às vezes estão bem, estão lúcidos, e às vezes não, e precisam de mais cuidado. Estudando essas famílias, eu estou descobrindo algo incrível. Primeiro que hoje nós temos a possibilidade de viver muito mais e viver muito melhor. Nós temos mais escolhas, homens e mulheres. Apesar do medo de envelhecer, o envelhecimento tem ganhos para homens e mulheres. Eu vou falar da minha pesquisa para vocês. No entanto, junto com essa maior liberdade de escolha, vem muito mais responsabilidades. Porque essa mesma pessoa que está aqui casando de novo, cuidando dos pais, às vezes está cuidando dos filhos que estão desempregados, que tá morando na casa delas, está morando, que se separou e vai com os netos morar na casa dela. Então, nós temos uma convivência muito maior e muito mais conflituosa. Porque não é fácil você ver seu pai ou sua mãe, como é o caso das pessoas que eu tenho pesquisado, com total autonomia aos 98 anos. Querendo ir ao supermercado quantas vezes quiser, querendo gastar o dinheiro como quiser, querendo encontrar os amigos do jeito que eles quiserem e tendo projetos de vida. Eu quero contar 2 casos, assim, são lindos, mas não são tão incomuns. A minha melhor amiga hoje, né? Ela tem 98 anos de idade, a Thaís. Eu a conheci em 2013, ela fazendo meu curso sobre a bela velhice na Casa do Saber, do Rio de Janeiro. E ela anotava tudo que eu falava, Com as sobrancelhas franzidas, a antropóloga Miriam Goldenberg passa o punho direito pela palma esquerda repetidas vezes. Terminou o curso, foram 5 aulas, e ela falou: Miriam, muito obrigada, porque eu tenho que aprender a dizer não, e você me ensinou a dizer não, porque eu tenho 9 filhos, 18 netos e 12 bisnetos, e eu não consigo dizer não. E eu preciso ter tempo para mim. E sabe o que ela começou a fazer na pandemia? Agora? Curso de italiano pelo celular. A antropóloga Miriam Goldenberg pega um celular vermelho da marca Apple. Na tela, bate a ponta dos dedos repetidas vezes. No aplicativo do celular, ela está fazendo curso de italiano e a primeira aluna, a aluna número 1 do curso, porque todos os dias, inclusive sábado e domingo, ela fica 1 ou 2 horas fazendo curso de italiano. Isso é projeto de vida. Isso é projeto de vida. E é isso que dá, eu vou falar a palavra que eles usam na minha pesquisa. A antropóloga Miriam Goldenberg abaixa o celular e o coloca fora da visão da câmera. Isso é que dá tesão em viver, em acordar, em viver cada dia, saborear cada dia. É ter o curso. Pega o celular novamente e repete o movimento. Ah, velho não sabe usar celular, velho é teimoso, velho é um peso, velho é descartável. Não. A maior parte dos velhos tem condição de viver com mais saúde, se não tiver problemas genéticos ou problemas familiares, e se tiver um mínimo de dinheiro. Guarda o celular novamente. Que não precisa ser tanto. Nenhum pesquisado meu é milionário, só um. Sorri. Eu vou dar o exemplo dele também. Só um que é milionário. O resto é tudo classe média. Eu não pesquiso pessoas muito pobres, muito miseráveis. Eu pesquiso classe média baixa, classe média média, classe média alta. Balança a cabeça afirmativamente. Mas são pessoas que estão com saúde e que têm um mínimo de dinheiro para sobreviver. Se todos os velhos tiverem isso,
95% das pessoas vão chegar aos 100 anos, como a Thaís. Outro exemplo que eu quero dar, esse sim é o único rico de verdade que eu pesquisei, mas é muito interessante, que foi, vocês devem ter ouvido falar, ele já morreu, o cirurgião plástico Ivo Pitangui. Eu entrevistei o Ivo Pitangui, ele tinha quase 90 anos de idade, ele morreu com 93 anos. Ele trabalhava todos os dias. Ele já era muito rico. E ele trabalhava todos os dias. E ele falou para mim algo que é um pouco o que eu encontro de diferentes maneiras nas pessoas que eu pesquiso, que não são nem mais pesquisados, são meus amigos hoje. E ele disse: Miriam, eu não preciso mais, mas eu quero. Essa frase eu acho que vocês têm que anotar assim, como mantra de vida. Eu não preciso mais, mas eu quero. Eu não preciso mais trabalhar. Obviamente, com quase 90 anos eu já tinha tudo e muito mais do que qualquer pessoa poderia desejar. Tinha até uma ilha aqui no Rio de Janeiro. Mas eu quero. Eu tenho muito tesão no que eu faço. Eu tenho tesão na minha vida. Eu tenho tesão no meu trabalho. Eu tenho. Isso é o que me dá tesão em viver. Por que eu vou parar de trabalhar? É lógico que eu não vou fazer mais a cirurgia, mas eu participo da cirurgia, eu oriento a cirurgia, eu oriento os cirurgiões, eu atendo as pacientes, eu tenho tesão na vida. E para ter tesão, ele deu 2 conselhos. Primeiro, autonomia. Eu quero e preciso trabalhar. No sentido não de precisar do dinheiro, mas muito mais pelo propósito, pelo significado que o trabalho tem na vida dele. E o segundo, eu aprendi a rir da minha velhice. Eu não posso mais mergulhar como eu mergulhava, eu mergulho um pouquinho. Eu não posso mais correr, eu caminho. Eu não posso mais tomar uma garrafa de vinho, eu tomo uma taça. Mas eu continuo saboreando cada minuto da minha vida. A Rita Lee, aos 73 anos, falou mais ou menos a mesma coisa. Eu gosto de dar o exemplo porque ela usou a mesma expressão, quase igual. 2 anos antes de morrer, ela deu uma entrevista e falou: eu já trepei muito, muito sexo, muito rock and roll, muita droga, já fiz de tudo na minha vida. Hoje, aos 73 anos, eu tenho tesão na alma. Eu tenho tesão na minha alma. O que eu amo fazer é ler, é escrever, é conversar com meu companheiro, com meus filhos, é curtir meus netos, é cuidar da minha casa, é cuidar do jardim, é cuidar dos meus bichos. Eu tenho tesão na alma. E por isso que eu quero falar de tesão. Eu até acabei de publicar um livro que fala disso, né? A Arte de Gozar, Amor, Sexo e Tesão na Maturidade. Porque tesão é muito mais do que sexo. Aliás, muitos que eu pesquiso falam que não tem nem mais sexo. Alguns têm. Tem muitas mulheres que eu tenho pesquisado de mais de 80 anos que estão comprando vibrador, que estão entrando em aplicativo de relacionamento, encontrando um namorado mais jovem, que estão tendo relacionamentos virtuais. Tem sim. Também tanto é, eu acabei de publicar ontem no meu Instagram, se vocês quiserem entrar, sobre o aumento de AIDS e de doenças sexualmente transmissíveis em pessoas mais velhas. Porque todo mundo acha que velho não trepa, e velho trepa. Não todos, mas muitos. Tanto é, isso é importante para nós sabermos. Com esse mito de que velho não trepa, eu estou usando, como eles falam, tá? Eu não vou ficar, a pessoa de mais idade não faz sexo, não. Velho trepa. Alguns, muitos, e os médicos não
tratam como se eles fossem assexuados. Não fazem aconselhamento, não tem campanha. Todas as campanhas de carnaval é para jovem. E sabe quem mais está se contaminando com HIV e doenças sexualmente transmissíveis? Mulheres mais velhas. Por quê? Porque os maridos, elas, com um único parceiro durante a vida inteira, estão com HIV. Porque o marido usa Viagra ou coisas do gênero, está transando fora da relação com garota de programa, prostituta, blá, 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 e traz o vírus para dentro de casa, porque se as meninas jovens, eu já fiz uma pesquisa sobre isso, não usam e tem vergonha de pedir para o parceiro usar camisinha até hoje, imagina uma mulher mais velha que é casada. Vai imaginar que tem que pedir para usar camisinha? Não? É inconcebível isso na cabeça de uma mulher de 70, 80, que está casada. Bom, então, eu já trouxe 2 grandes temas que eu tenho, 3, na verdade. Enumera com os dedos. A geração sanduíche, que é uma grande novidade. O divórcio grisalho, que é uma grande novidade. Se vocês acompanharem o índice de divórcio que cresceu muito na pandemia, 1/3 de pessoas de mais de 50 anos. Impensável. As pessoas viviam com o mesmo parceiro até morrer. Tem até aquela clássica frase que eu escutei muito de mulheres: não sou feliz, mas tenho marido. Com a sobrancelha e a boca franzidas, a antropóloga Miriam Goldenberg dá de ombros. Quantas mulheres me falaram isso? Não sou feliz, mas tenho marido. Hoje não, hoje as mulheres dizem: não tenho marido, mas sou feliz. Muitas me falam: não tenho marido, mas sou feliz. Não, sou feliz porque não tenho marido. E coisas do gênero. Balança as mãos em círculos. Isso é uma grande novidade, divórcio grisalho. E a outra, que é uma novidade bastante Arqueia as sobrancelhas e franze os lábios. negativa, é isso. Não, velho transar não é negativo, isso está tudo certo. Mas velho transar e não ter a proteção necessária, que muitas vezes nem os jovens têm, mas o velho é muito mais vulnerável para as doenças sexualmente transmissíveis, tanto os homens quanto as mulheres. Então, eu já trouxe 3 questões para a gente discutir daqui a pouco, quando nós formos conversar, porque é como se o velho... É o que eles me dizem, né? Como as pessoas acham que velho não transa, velho não tem projeto, velho não pode ter autonomia, eles vivem como se fosse uma espécie de morte simbólica. O que eu mais escuto de homens e de mulheres é: eu sou invisível, ninguém me escuta, ninguém tem interesse nas minhas histórias. Os meus filhos e os meus netos só me dão ordens, ficam no celular. Segura o celular novamente e o olha. Em frente a ele, une o indicador e o dedão da mão direita e a balança repetidas vezes. Falando comigo assim, mas nem olham, não me escutam. E não escutam os seus projetos. A antropóloga Miriam Goldenberg guarda o celular novamente. E eles têm. Agora, na pandemia, eu tive a alegria de conviver muito intensamente com homens e mulheres de 95, 96, 97, 98 anos que estão escrevendo livros, que estão tocando piano, que estão aprendendo italiano, que estão lendo, que estão saboreando cada minuto da sua vida. Eu dediquei o meu projeto de vida durante a pandemia, a minha prioridade, o que deu significado, o que me impediu de cair numa depressão profunda, foi conviver diariamente com essas pessoas que têm projetos. E ter projeto, isso que eu quero voltar aqui, não é ter, você é a maior escritora, você é a maior pianista, você é a número 1 do italiano. Não, ter projetos é algo que dê significado à sua vida. Aquela frase do Ivo Pitangui, algo que você não precisa, mas você quer, que você tem tesão na alma.
E tem uma amiga minha, porque todos os meus pesquisados, eu falo que hoje eu tenho 93 anos, porque eu só tenho amigos e amigas de mais de 90 anos. A Nalva, de 95 anos, ela me ensinou algo que eu acho que é lindo. Existe a idade cronológica, biológica, não, a idade cronológica que está na carteira de identidade, né? Ela fala, Miriam, eu tenho 95 anos, está na minha carteira de identidade. A idade biológica, ela fala, eu devo ter 60, porque minhas filhas têm 60 e não têm o mesmo ritmo, o mesmo pique, a mesma. Ela, o apelido dela é Nalva Furacão, porque ela tem uma energia, uma sede de viver que é impressionante, é difícil acompanhar. Mas tem algo, ela fala, que é muito mais importante para mim, que é a idade da minha alma. E a alma não envelhece. Eu sou a mesma menina que eu era aos 4 anos de idade, os mesmos sonhos, os mesmos desejos. A alma não envelhece, a alma floresce com a idade. Ela é a única das pessoas que eu pesquiso que não gosta da expressão velho, porque todos preferem velho, velho do que idoso, terceira idade, melhor idade, eles odeiam. Eu falo, eu sou velho mesmo, qual o problema? Eu falo velho. A única que não gosta é a Nalva. Ela fala, eu não sou velha, Miriam. Eu sou uma flor de outono. Eu desabrochei, a minha alma desabrochou, minha alma é eterna, minha alma não envelhece. Eu não quero morrer nunca. Ela tem muito tesão pela vida. Então, eu quero. Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tenho mais um pouquinho para terminar. Para a nossa conversa, que eu já trouxe muita coisa para vocês, eu uso muito, né? Hoje se fala muito de etarismo, mas como eu tenho escutado tantos velhos, né? Eles me chamam de escutadora de velhinhos, que eles ficam assim, nossa, Miriam, como você só tem amigo velho, você só gosta de escutar velho. Realmente, eu só gosto de... Tem aquela musiquinha, né? Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Eu canto. Não confie em ninguém com menos de 90 anos. Eu amo. Eu não sei, é uma coisa de alma, um tesão da minha alma. E eu tenho usado já há muitos anos, em vez de etarismo e dadismo, né, esse preconceito, essa violência contra os mais velhos que está dentro das nossas casas, eu tenho usado uma categoria velhofobia. Nós, no Brasil, principalmente aqui, que é uma cultura que cultua a juventude, a sensualidade, a forma física, nós temos pânico de envelhecer, desde muito cedo. Eu tenho meninas que fazem doutorado comigo aos 30 anos. Ai meu Deus, eu estou ficando velha, não tive filho, não tenho marido, como é que vai ser? Quem vai cuidar de mim na velhice com 30 anos? Pânico de envelhecer, fazendo cirurgia. Nós somos as maiores consumidoras do mundo de cirurgia plástica estética, de botox, nem vou entrar nesses dados, a não ser que vocês me peçam. Somos as mulheres do mundo que deixam de sair de casa, de trabalhar, de ir à praia, de ir a festas, quando se sentem velhas, feias, porque velha e feia está muito junto aqui, né? Enfim, tem muitos dados de pesquisas que mostram que envelhecer no Brasil tem que ter coragem, muita coragem. Mas tem a velhofobia, e eu tenho descoberto nas minhas pesquisas duas novas categorias, que até eu criei esses nomes, porque eu acho tão interessante. Existe também muitas mulheres, aí é mais mulheres, de 60 anos ou mais, que me dizem, Miriam, agora que eu envelheci, eu vou fazer tudo que eu não fiz na minha vida.
me divorciei, vou entrar em aplicativo de relacionamento, vou transar, vou dançar, vou ser livre. E tem vários casos, assim, na minha pesquisa, mostrando que elas vivem tudo que elas não puderam viver, porque não tinham tempo, não tinham liberdade e não tinham a confiança e a coragem de viver. Quando elas ficam mais velhas, falam, agora eu nunca vou viver tudo que eu não vivi. Eu chamei isso de velha euforia. Velha euforia. São mulheres, algumas, uma delas pelo menos, mas várias agora, depois que eu falo, que tatuam um botãozinho aqui. Ergue o braço esquerdo. Com a mão direita, esfrega a ponta dos dedos no pulso. E que chamam de botão da libertação. Na verdade, uma psicóloga que me ensinou isso já há muito tempo, antes de virar moda, ela falou assim para mim, Miriam, eu quero sair, quero dançar, aí minha filha chega. A filha, hein? Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção, as mulheres e os preconceitos das mulheres com relação ao envelhecimento. A filha chega, mãe, vai sair com essa roupa? Parece uma velha piriguete, parece uma velha ridícula. Aí Pressione o mesmo pulso com o indicador. ela liga o botão, dá um sorrisinho, E sorri. e não xinga ninguém nem nada, mas é um botão que ela chamou de botão do foda-se. Foda-se, preconceito é teu, sabe? O etarismo é teu, o rótulo é teu, eu vou viver a minha vida. Ela não briga. Mãe, vai sair de biquíni? Tá gorda, tá... A antropóloga Miriam Goldenberg repete o movimento e sorri novamente. Foda-se. E esse botão, ela me ensinou, é importante para nós. Porque chega uma fase da vida, ai, não, Ergue o braço esquerdo e com a mão direita balança o excesso de pele na base do antebraço. não posso usar, olha, não posso usar essa blusa porque está aqui tudo caindo. Bate os dorsos de ambas as mãos na parte inferior da cabeça. Não posso o pescoço. Pô, pô, pô. Foda-se. Envelhecer é inevitável. Agora, aproveitar a vida e saborear o envelhecimento é uma escolha. É uma escolha diária, cotidiana. Ai, não vou porque meu pescoço. Ai, não vou de biquíni porque estou gorda. Foda-se. O que é mais importante? O que dá significado à sua vida? É o que os outros pensam, o olhar dos outros. Aliás, os outros não estão nem tão preocupados assim com você como você imagina. Mas tem uma terceira categoria, e eu quero terminar com ela antes da nossa conversa, que eu acho que é a mais importante, que é a velha autonomia. Muitas mulheres, porque os homens têm mais liberdade durante toda a vida. A minha pesquisa, a liberdade não é uma questão para eles, a liberdade é uma questão para as mulheres. A falta de liberdade, inclusive de envelhecer, é uma questão para as mulheres. Para os homens são outras questões que eu posso falar na nossa conversa. Eles também têm medo de envelhecer, mas eles falam menos sobre isso. Mas eles também têm medo, e medos diferentes. Mas tem a velha autonomia, que é o que as mulheres me falam, principalmente depois de 60 anos. Nunca fui tão livre, nunca fui tão feliz. É a primeira vez que eu posso ser eu mesma. Agora eu tenho a coragem de dizer não. É uma verdadeira revolução. O que eu quero falar para vocês, para começar o nosso debate, é: dentro da mesma mulher, dentro da mesma pessoa, convive contraditoriamente, dentro de mim e provavelmente dentro de vocês, a velhofobia, o pânico de envelhecer, a velha euforia. Pô, agora ou nunca, né? Vou fazer tudo que eu quero ou não vou ter mais tempo. Mas a velha autonomia, a possibilidade de ser você mesmo com seus projetos de vida. E o que eu tenho aprendido
é que nós temos que tirar o óculos da velhofobia, Retira os óculos de grau. porque esse óculos da velhofobia faz a gente enxergar só as misérias e as crueldades e as perversidades da velhice e colocar cada vez mais o óculos da velha autonomia. A antropóloga Miriam Goldenberg veste os óculos novamente. E enxergar o que nós, no nosso cotidiano, dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias, podemos fazer para fazer essa verdadeira revolução que já está acontecendo do envelhecimento no Brasil. Então, essa é a minha introdução, para agora a gente começar a conversar, e tem muitas coisas que eu quero falar ainda. A tela se divide em duas partes. À esquerda, a videochamada da antropóloga Miriam Goldenberg. À direita, a videochamada da desembargadora Renata Lotufo, que sorri. Abaixo surge outra videochamada, cômodo de paredes brancas. À esquerda, uma bancada com um vaso de planta, uma bolsa e uma sacola. Ao fundo, uma televisão. À direita, uma longa mesa com diversas cadeiras e pilhas de papéis. Centralizada está a desembargadora Marisa Santos, mulher de pele branca e cabelos loiros. Traje uma camisa verde neon. Muito obrigada. Nossa, adorei. Que palestra maravilhosa, incentivadora, assim. Ao lado dessa videochamada surge outra, cômodo de paredes brancas com uma estante de livros branca. Centralizado está o desembargador Antônio Carlos Cedenho, homem de pele, cabelos e barba branca. Traja óculos de grau e uma camiseta cinza. Queria falar aqui, Miriam, que a gente tem aqui a honra da presença da presidente do TRF e do vice-presidente do TRF, doutora Marisa Santos e doutor Antônio Carlos Cedenho, que estão aqui prestando atenção em você. Vários juízes, muitos servidores. E queria abrir a palavra para quem quisesse falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Não sei se a doutora Marisa e o doutor Cedenho que já estão lá, bem aqui no destaque, se já não querem falar alguma coisa, dá um oi. Falo eu ou fala você, Cedenho? Todos sorriem. Você está sem som. Começa então aí, chefa, já tá na mão. Pode falar, pode falar. Tá Eu falo bom. em seguida. Então, boa noite a todos e todas. A videochamada da desembargadora Marisa Santos preenche a tela. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo, EMAG. Ao centro, em letras pretas, Marisa Santos, desembargadora federal, presidente do TRF3. Eu sigo a Miriam Goldenberg nas redes sociais. Todos os dias eu leio, sempre que posso, né? Normalmente faço isso todos os dias. E eu também uso o botão aí da letra F há muito tempo. Porque há muito tempo eu tive que aprender a me virar sozinha, criei os meus filhos, e enfim, né? Mas eu sinto assim que apesar de ser uma pessoa, uma mulher de 68 anos, e independente há muito tempo, eu ainda vejo nos meus filhos uns comportamentos assim que não fazem muito sentido. A imagem retorna ao mosaico de videochamadas. Outro dia não, já faz um tempo, quando criaram o Pix, né? Eu estava falando com o meu filho, eu tinha que pagar alguma coisa, e ele falou: olha, mãe, vou te ensinar a fazer um Pix. Eu falei: que é isso, menino? Eu já faço Pix faz tempo. E ele ficou muito impressionado com isso. Eu falei: mas por que eu não deveria saber como é que faz um Pix? Ele se assustou com isso. E recentemente ele se assustou porque eu fui pagar a conta lá do restaurante com o celular, né? E ele se assustou com isso. Ele falou: peraí, mãe, essas coisas que você faz não combinam com a sua idade. Foi exatamente o que ele me disse. Né? E eu vivi assim inteiramente aí. Aí eu fiquei com ele e falei: tenha filhos e conheça a vida selvagem. Então eu fui obrigada a aprender tudo isso para poder sobreviver nesse mundo e criar vocês direitinho. Né? Mas eu percebo que quando uma pessoa idosa alcança um pouco mais de independência, ela é olhada pelos outros, até pela própria família, como uma esquisita, porque é como se... Quem é essa daí, né? Ela é minha mãe, tudo bem, mas ela sabe fazer Pix?
ela sabe trabalhar assim, ela lida bem com as redes sociais, ela se vira, isso assusta um pouco. Eu não sei se é porque ele não vê aquele estereótipo da mãe idosinha, né, dependente dele, ou se é porque ele tem medo dessa mãe idosa e independente. Eu ainda Exatamente. não consegui entender muito isso. E eu vejo também, né, nas amizades, assim, pessoas da minha idade que têm seus pais e tratam com tamanha grosseria os pais, né? Hoje, com 68, sei lá, meu pai e minha mãe teriam por volta de 90 anos, né? A antropóloga Miriam Goldenberg balança a cabeça afirmativamente repetidas vezes. Com uma caneta azul, faz anotações. E me dói quando eu vejo isso, porque eu não os tenho mais comigo, mas quem tem trata os seus idosos assim. É E isso verdade. independe do nível de educação que tenha, tudo, eles fazem realmente isso. Mãe, cala a boca porque você está falando besteira. Eu já ouvi isso muitas vezes de uma amiga muito querida. Então, eu acho que a gente não sabe mesmo lidar com os idosos, com os velhos, né? Porque é a tal da geração sanduíche mesmo, né? A gente passou assim por tantas conquistas e ficou meio perdido, assim. Eu às vezes não sei bem em que mundo que eu estou, não, mas eu continuo tentando. Marisa, eu adorei. Eu não vou te chamar de doutora Marisa, Não, não me chame. porque você é minha amiga, então eu não vou te chamar de doutora, porque eu não chamo meus amigos de senhor, senhora, que eles odeiam. Então, Marisa, eu adorei o que você falou, porque eu acho tão importante você falar isso, você, na posição que você está, ser jovem, porque hoje, 68 anos, me desculpa, chamar de 68 anos, uma pessoa de 68 anos como você, trabalhando, fazendo de idoso, eu acho ofensivo, porque não é possível. Isso não, Mas eu sou idosa, pela mas lei eu sou idosa. pela lei você é, tudo bem, mas hoje, quando nós estamos vivendo 100 anos e podemos ser autônomos e você vai ser até os 100, você achar que uma pessoa de 68 não sabe fazer Pix, não sabe redes sociais, não pode namorar. Eu tenho, Marisa, mulheres de 80 anos que me mandam mensagem perguntando: Miriam, como é que eu faço para comprar aquele vibrador? Qual que é o melhor vibrador? Porque eu tô louca para comprar. Aliás, foi o produto que mais vendeu na pandemia e não foi mulher jovem nem mulher sozinha. Então, quer dizer, achar que essas mulheres, né? Eu falo mais das mulheres porque as mulheres falam mais também, né? Os homens falam, mas falam menos. Não, não tem vida, não tem autonomia para escolher, é cruel. Agora, você está fazendo a sua parte, porque isso que você mostrou é o que eu vejo dentro das nossas casas. Mãe, imagina uma mulher de 68 anos como você hoje, ser pensada como a geração das nossas mães e avós, inacreditável. Então, nós temos que fazer isso, continuar fazendo a nossa parte, com coragem E apertando o botão. e apertar muito o botão para nós mesmas, porque às vezes dá vontade de desistir. Poxa vida! Agora, tem um dado da antropologia que eu acho importante eu compartilhar. Os discursos mudaram, os comportamentos mudaram, mas os valores do que é ser velho não mudaram. Por isso que você pega uma mulher como você, que não tem nada a ver com a mulher que foi sua mãe ou sua avó, e continua com os mesmos valores. E isso demora a mudar, muito. Por isso, nós temos que continuar fazendo a nossa parte e ouvir absurdos, e às vezes até violências, né? Dentro das nossas casas, e abusos, pessoas querendo controlar o dinheiro dos mais velhos,
Pessoas querendo controlar a ida ao supermercado dos mais velhos. Porque, aliás, é um lugar que eles vão muito, eles adoram, é um lugar de autonomia, porque eles encontram os amigos. Eu conheci os meus amigos no supermercado. E os filhos, pai, 3 vezes no supermercado por dia? O que o filho tem a ver com a ida ao supermercado do pai? Se ele gosta de encontrar os amigos no supermercado. Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha que nós fazemos é que vai fazer os valores mudarem. Espero que não ainda na nossa geração, tá, Marisa? Porque eu tenho mais ou menos a sua idade e é muito cruel. Nós ainda podemos nos defender, né? Mas tem muita gente que não tem essa coragem e essa possibilidade de se defender. O desembargador Antônio Carlos Cedenho ergue os dedos médio e indicador na mão direita. Posso falar um pouquinho? A videochamada do desembargador preenche a tela. Pode e deve. Então. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Antônio Cedenho, desembargador federal, vice-presidente do TRF3. Não, eu estou muito feliz, né, em poder ter participado dessa conversa. Realmente, eu acho que não é pecado nenhum dizer que não conheci o seu trabalho, até porque não frequento muito as redes sociais. O jornal impresso hoje é pouco lido. A nossa informação hoje vem mais aí dos sites aí, da grande imprensa, etc. Então, às vezes, a gente fica privado de um talento como o seu. A imagem retorna ao mosaico de videochamadas. Mas estou muito feliz agora em participar disso. E quero dizer o seguinte, eu já venho me preocupando. Eu praticamente não tenho esse tipo de problema, porque só sou eu e a minha mulher, nós não temos filhos. Então, não há quem nos cause esse tipo de repreensão, coisa do tipo, né? Mas eu venho acompanhando, e eu, coincidentemente, estava aqui hoje. Há um livro que talvez você conheça, esse livro aqui, A Revolução dos Idosos, não é? O desembargador Antônio Carlos Cedenho segura um livro de capa branca. Ao centro, uma linha preta divide a capa e o título em vermelho, A Revolução dos Idosos. Na parte esquerda da capa, em letras pretas, como será o novo choque de gerações. Abaixo, fotografia de um pulso apontado para a direita. Na parte direita da capa, no canto superior, em letras pretas, Frank Schumacher. Abaixo, fotografia de um pulso apontando para a esquerda. Abaixo, em letras pretas, o que muda no mundo com o aumento da população mais velha. Na parte superior e na lateral do livro, diversos papéis marcam páginas. Que é realmente bastante interessante, porque ele mostra o lado positivo que e como ele chama, a Revolução dos Idosos, que o que muda, segundo ele, no aumento da população mais velha. Quer dizer, tem coisas muito interessantes que abrem a nossa cabeça e que a própria sociedade vai ser obrigada a nos ver de outra forma. A publicidade vai ter que mudar, porque nós vamos ser os maiores consumidores, não é? Eles vão se dar conta que devem ter a nossa atenção. Os políticos vão ter que mudar, porque nossos pleitos serão em melhoria, inclusive em relação à aposentadoria, bem-estar social, tudo isso. Então, eu fico muito feliz em ouvir isso agora, né? Que nós estamos aqui no caminho certo, né? Estamos fazendo de tudo para ter uma velhice, né? Condizente com as nossas necessidades e com os nossos merecimentos. Isso é que é o mais importante. Os dados do censo de 2022 comprovam exatamente isso. Nós tínhamos uma pirâmide assim, hoje é assim, daqui a pouco vai ser assim. Está nascendo pouca gente. Em 1960, um casal, em média, tinha 6,3 filhos. Hoje, um casal tem 1,5, não chega nem a repor. Não chega a repor. As pessoas viviam
em média, 50 anos. Hoje, em média, estamos chegando aos 80. Daqui a pouco, muito pouco, o Brasil vai ser assim. Nós, em termos mundiais, somos que estamos envelhecendo mais rapidamente. As empresas, como eu pesquiso isso há 30 anos, ninguém falava. Isso era um tema estigmatizado dentro da academia, do mercado. Hoje, as empresas só querem saber quem são os velhos, porque são os velhos que sustentam os mais jovens. São a aposentadoria dos mais velhos que está sustentando muitos jovens desempregados. São os velhos que, quando chegam uma determinada idade, começam a consumir tudo que eles querem. Porque eles falam, agora eu vou viver minha vida e vou usar o meu dinheiro do jeito que eu quero. Então, as empresas estão muito ligadas nisso. As políticas, os políticos também, apesar de nas eleições terem falado pouquíssimo de velho, mas eles sabem que os velhos são determinantes. Até nos Estados Unidos está tendo essa discussão toda, que os velhos são determinantes nas eleições, aqui também. Então, nós estamos vivendo uma revolução. Só que os valores parece que continuam os mesmos, para falar esse absurdo que falaram para a Marisa, Pix. Imagina, quem está gastando dinheiro com Pix hoje? Quem tem dinheiro, né? Quem está recebendo aposentadoria e pagando? Então, o que eu acho também interessante, já que, né, tivemos uma fala masculina, é falar que as mulheres estão liderando essa revolução. Como elas lideraram a revolução sexual dos anos 60, elas estão liderando essa revolução porque elas querem viver essa velhice, né? essa maturidade com mais liberdade. E os homens falam pouco, mas eles têm muito medo, sabe do quê? De se aposentar. A antropóloga Miriam Goldenberg enumera com os dedos. Porque a aposentadoria é uma espécie de morte simbólica, porque toda a vida, todo projeto de vida dos homens foi colocado no trabalho. A das mulheres, elas diversificaram muito mais, né? Na casa, na família, nas amigas, nos cursos. Os homens, a identidade masculina é muito ligada ao trabalho, então quando eles se aposentam, eles vão para casa, eles começam a beber, eles morrem mais cedo, porque eles quase não têm amigos. Eles tinham colegas de trabalho, mas eles não tinham tantos amigos. Os homens têm muito medo da impotência sexual, tanto é que o Brasil é o maior consumidor de Viagra do mundo, né? Mas também da impotência social, porque quando eles envelhecem, eles perdem um lugar de prestígio, de sucesso, de poder. E os homens, isso é uma coisa interessante, são muito mais dependentes das mulheres do que as mulheres são dos homens. Então, por exemplo, principalmente os mais velhos, só vão a médicos amarrados, né? Porque a mulher se cuida, vai a dermatologista, vai a ginecologista, faz exame de rotina, faz... Homem, se não for amarrado, principalmente os mais velhos, eles não vão. Então, quando se separam, ou quando ficam viúvos, o que é mais raro, porque a mulher vive mais, né? Mas os homens, tem muitos que ficam viúvos, eles querem se casar logo, porque eles são mais dependentes da vida familiar, do cuidado da esposa. Tem uma pergunta linda na minha pesquisa que é: quem vai cuidar de você na velhice? As mulheres falam: eu mesma. Estou preparando meu dinheiro, estou preparando minha aposentadoria, vou contratar uma cuidadora, eu vou para uma casa assim, eu vou morar com as minhas amigas. Em seguida, elas falam: minhas amigas, quem vai cuidar de você? Mas primeiro é eu mesma. Eu pergunto para os homens: quem vai cuidar de você na velhice? Eles falam: minha esposa, minhas filhas, até alguns falam: minhas netas. Mas
eles têm uma dependência muito, por isso que se casam e se recasam. As pessoas falam, falta homem no mercado, a mulher está sozinha. A mulher está sozinha, grande parte porque quer. Que ela quer liberdade e amizade. Ela não quer, ela fala, pô, a vida inteira cuidei de todo mundo, agora eu quero cuidar de mim. Não quero mais. Às vezes encontra um parceiro bacana, tal, mas ela não quer isso, ela não fica buscando. O homem não. O homem não só quer, como ele valoriza. É muito interessante como eles curtem os netos, às vezes até mais do que as mulheres querem curtir os netos, mas antes tem as amigas, antes tem o curso, antes tem a viagem. No horário que ela quiser, ela vai curtir os netos. O homem não. Então, se você acompanhar, os dois têm ganhos. Porque o homem que dedicou a vida inteira ao trabalho, ele pode ter um ganho familiar, amoroso, afetivo lindo. Na pandemia, a gente viu muita gente, muitos homens cozinhando, passando aspirador, cuidando da casa, coisa que nunca fizeram antes, passaram a fazer. Por outro lado, as mulheres que investiram muito mais energia, tempo na família, liberdade, liberdade, liberdade e amizade. Então, os dois podem ter ganhos. Isso que é projeto de vida. Valorizar os ganhos. Já que nós vamos viver, e nós vamos viver, se não tiver um problema de saúde, até os 100, pô, tem 40 anos aí de vida, né? Por que não aproveitar o que nós podemos ganhar nessa fase? Então, a maior, aliás, a fase mais longa das nossas vidas é a velhice, se vocês pensarem. É muito maior do que a infância, do que a juventude, do que a vida adulta. É a velhice. A gente tem aqui duas perguntinhas. Não sei se a doutora Marisa e o doutor Cedenho querem falar mais alguma coisa ou podemos partir para as perguntas. Acho que o doutor Cedenho quer fazer um. Não, dentro daquilo, coincidentemente, eu também estava lendo hoje um texto que cuida dessa a culpa, o sentimento de culpa pelo envelhecimento, né? O mosaico da videochamada se expande. Na parte superior, as videochamadas das mulheres. Na parte inferior, a videochamada do desembargador Antônio Carlos Cedenho. À direita da tela surge uma videochamada. Cômodo de paredes brancas com um ventilador e uma geladeira. Centralizado está Cláudio, homem de pele branca e cabelos loiros. Traja fones de ouvido e camiseta preta com ombros cinzas e linhas brancas nas mangas. À direita dela surge outra videochamada. Cômodo de paredes brancas. À esquerda, diversas escrivaninhas. Centralizado está Ricardo Antônio Câmara. Centralizado está Ricardo Antônio Câmara da Silva, homem de pele branca com cabelos e barba grisalhos. Traja óculos de grau e camisa xadrez branca e preta. No canto superior esquerdo da chamada, ilustração de uma palma amarela. E se atribuía a aposentadoria uma palavra suja, não é? Isso. Que é um mito que nós temos que rebater, não é? E a aposentadoria não pode ser confundida com todo esse imobilismo, toda essa falta do que fazer, etc., né? Só por curiosidade. E por isso que eu gosto da ideia do Pitangui, que não é um trabalho, é um propósito. Quando você chega, não precisa esperar os 60, né? Pode ser bem antes. Pensar a diferença entre trabalho e propósito, e se os dois se juntam ou não. Porque muita gente passa a ter um propósito justamente depois que se aposenta. Deixa de ter o trabalho obrigatório e passa a ter um propósito. Às vezes até o mesmo trabalho. Né? O caso do Pitangui, ele fala, não é o meu trabalho, é o meu propósito, é o que dá tesão à minha vida, é o que me alimenta. Então, eu acho que pensar que aos 60 nós podemos repensar a nossa vida, e não em termos do trabalho como uma profissão para ganhar dinheiro, status e prestígio, mas como que dá significado à nossa vida. Eu acho que... E vamos ter 40 anos para fazer isso. Imaginou que maravilha? No mínimo, hein? Porque também
eu acho que nós não vamos viver isso, mas as próximas gerações talvez vivam uma revolução em tempo de vida, né? Existem muitos cientistas trabalhando para nós vivermos mais e com mais qualidade de vida. Nós não sabemos onde isso vai chegar, mas tem um maluco, é considerado maluco, mas está com muita pesquisa e muito dinheiro, que diz que nós vamos poder chegar a 1000 anos. Eu quero, Isso eu eu quero. quero, eu quero. É. Eu acho que não vai ser para a nossa geração, sabe? Se acontecer, não vai ser para a nossa geração. Mas tem gente fazendo isso, hein? Tem gente trabalhando para pegar nossos genes, colocar num computador, pegar nosso cérebro, colocar num negócio que não vai envelhecer. Imagina que maravilha, 1000 anos. Eu adoraria, mas não vai ser para a minha geração. Bom, eu vou abrir para as perguntas aqui. Tem uma pergunta quem levantou a mão foi, eu não sei o nome, é JC Júnior que está escrito aqui. É só tirar o mudo aqui. O meu nome é Cláudio, eu trabalho no Fórum de Mogi das Cruzes, pertinho aí de vocês, tudo bem? E Eu, já trabalhei muito tempo aí no tribunal, comecei no almoxarifado, depois fui para engenharia e acabei vindo para o Fórum de Mogi das Cruzes e trabalho na área de informática. E, bom, eu tava prestando atenção na Miriam aí, uma das coisas que ela falou é sobre autonomia, e autonomia, ao que me parece, está muito ligado ao fazer, né? Eu tenho um exemplo muito forte na minha vida, que é o meu pai. O meu pai, ele fez economia, fez contabilidade, com 50 anos ele se formou em direito e continuou advogando depois que aposentou, e aí ele parou. A última coisa que ele fez como advogado foi o meu divórcio. E parou total. Hoje, ele fica, infelizmente, no apartamento digital o dia inteiro sozinho, sem fazer nada. Então, eu não quero isso para mim. Eu tenho altas discussões com ele por conta disso, mas, enfim, o que eu gostaria de deixar aí bem claro é que nós temos, eu comento aqui com o pessoal do fórum, que nós temos é quase que uma bênção de poder trabalhar até os 75 anos de idade aqui na Justiça. Né? Se quiser. E depois, ter ainda muito mais tempo para fazer outras coisas, planejando o que vai ser feito, o que já está se fazendo, né? Concomitantemente ao trabalho, todas as outras atividades que a gente tem por aí. Eu tenho 54 anos e eu brinco com o pessoal aqui, eu vou me aposentar junto com o Alexandre de Moraes. Queria estar lá junto com ele para receber, mas enfim, é isso, gente. Tá? Obrigado, Cláudio, boa por noite a que todos. não? Cláudio, por que não aos 95? Pois Porque, é, isso não depende da gente, né? mas olha, eu vou te falar, eu já fui várias vezes a Mogi, porque eu tenho um pesquisado, que é meu amigo, que tem 99 anos em Mogi, o doutor Nobolo Mori. Ah, foi matéria de uma revista Isso, recentemente, ele é meu amigo, 99 anos, ele joga golfe todo dia, todo dia. Eu né? fui várias vezes atrás dele, porque são 4 horas subindo e descendo o morro, E que cansa, eu hein? não aguento, e ele com 99 anos, 4 horas todos os dias, É, dirige. Ele atendia até antes da pandemia. Eu sou muito amiga dele e do filho dele, que é médico também, sim. o Sidney Mori, e eu já fui várias vezes, porque ele é um exemplo, 99 anos, com total autonomia. Autonomia não é fazer, autonomia é escolher o que você quer fazer e fazer o que te dá tesão. O, 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 o doutor Nobolo, na pandemia, não ficou um dia em casa, ele mora sozinho. Eu já fui várias vezes para. Ele mora sozinho. Ele pega o carro dele e vai jogar golfe. E tem um monte de gente que não aguenta
jovem que joga com ele não aguenta. Então, ele fala, sabe, Cláudio, eu vou viver até os 120 anos. Ele fala, um propósito de vida dele, eu vou viver até os 120 anos. Eu acredito nisso. Vai chegar lá, viu? Eu acredito nisso, porque mesmo que ele não viva, ele já está vivendo os 120 anos dele plenamente. É muito lindo. Então, fica amigo dele. E por que você não aproveita e leva seu pai para assistir o jogo de golfe dele? É Sabe? uma boa pedida. É porque ele é muito... Uma coisa que eu aprendi, Cláudio, que eu quero deixar para vocês. Às vezes, os mais velhos não enxergam, porque eles vivem isolados. Os meus amigos de 98 anos falam, eu sou o último dos moicanos. Eu não tenho mais amigo, todo mundo morreu, eu estou sozinho. E eles não têm com quem conversar. Aí eu quero te dar um exemplo, Cláudio. Meu melhor amigo tem 98 anos, tá? Eu falo com eles todos os dias. 6h30 ele me liga, quando hoje eu estou dando palestra, vai ser mais tarde. Ele ama ler, ama ler. O que nós fazemos? Ele pega os Lusíadas, porque ele é português, e lê 2 trechos para mim todos os dias. Alguns ele sabe de cor. A antropóloga Miriam Goldenberg ergue um livro aberto de capa roxa. Na parte superior, em letras brancas, Miriam Goldenberg. Abaixo, em letras maiores e verdes, A Arte de Gozar. Abaixo, em letras menores e branca, Amor, Sexo e Tesão na Maturidade. Eu leio para ele os Lusíadas. E eu descobri, escutando ele, que ele adora cantar. Ele tem 98 anos e nunca cantou na vida. Então ele canta todos os dias para mim. Que legal. E eu, por telefone, Cláudio. E eu canto todos os dias para ele. Muito bom. Então, às vezes, você escutando o seu pai, não falando, pai, tem que fazer isso, pai, que absurdo, pai, que é o que os filhos fazem com o intuito de proteger e de querer o bem, não fala nada, fica quieto, escuta, descobre o que ele gosta de fazer. Às vezes ele gosta de fazer uma coisa que ele tem até vergonha de admitir. Então, se você escutar, em vez de dar ordem, em vez de discutir, de achar um absurdo, ele está com quantos anos? Ele vai fazer 80 anos em janeiro. Novo pra caramba. Está na flor da idade. Está na flor da idade. Se você escutar, você vai descobrir junto com ele o que ele ama fazer, o que ele tem tesão de fazer. Talvez ele nem saiba. É uma coisa mágica isso. Isso se inverte. Sabe outra coisa que é boa, Cláudio? Em vez de cuidar dele, ele cuidar de você. Fazer o contrário, né? Fazer o contrário. Uma coisa que eu faço com meus amigos, e é verdade, e funciona muito bem, eu estou deprimida, eu estou na merda, eu estou desesperada. Aí eu ligo para os meus amigos, eles cantam para mim, para me acalmar, eles me dão conselhos, eles cuidam de mim, eles me tiraram da depressão e eles sabem disso, porque eles cuidam de mim. Inverte a situação. Ele está com 80, ele que tem que cuidar de você, não é você dele. Então você chega, pai, estou péssimo, estou precisando, e vê um jogo lá do Doutor Nobolo para ver se eu me animo. Sabe? Você me ajuda? Você pode me ajudar? Inverte a situação. Eles têm que se sentir importantes e não inúteis, não descartáveis, sabe? Ainda mais porque ele se aposentou. Então, ele tem que se sentir importante. Meus amigos sabem que sem eles eu não estaria viva aqui agora. Pelo menos não estaria tão feliz. Eles, sem eles, eu não estaria aqui agora dessa forma. Então, você tem que inverter. Ele é que tem que cuidar de você, não você ficar dando ordem para ele. Perfeito, Miriam. Olha, obrigado pelas palavras.
já está convidada, não só você, como todos os presentes aí, a vir tomar um café aqui em Mogi, quando Eu vou passarem por sempre perto. para Mogi, eu vou Passa aqui, sempre. toma um café com a gente. Então você vai saber quando eu for, mas antes de eu ir, você vai inverter essa situação e me contar se Tá, funcionou ou não. tá joia. Miriam, vou abrir para uma última pergunta, que tá o Ricardo Antônio está aqui com a mão levantada. Opa, boa noite. Boa noite. Ah, bom, eu sou o Ricardo, por coincidência, eu trabalho na TI também, só que eu trabalho aqui em São Paulo mesmo. E, então, vendo a, A videochamada de Cláudio some da tela. a Miriam falar e com o assunto de rede social, me lembrei de um advogado que eu sigo nas redes sociais, que eu acho muito engraçado ele. E muitas perguntas que chegam para ele são nesse sentido. Olha, meu pai tem 79 anos e ele está vendendo tudo que tem para viajar. E a minha herança? Olha, minha Que mãe tem raiva, 70 anos e que casou raiva que eu tenho, meu com um Deus, pilantra de 42. que Como é que eu raiva que eu faço tenho. para acabar com isso? Ai, meu E Deus. tudo nesse sentido. Sabe, assim, olha, eu tenho 3 irmãos, a gente tem uma mãe, a nossa mãe, só eu cuido. E os meus irmãos não fazem nada, eles só estão esperando a herança, sabe? O outro Horrível. fala, meu filho tem tantos anos e ele está me pressionando para que eu divida logo, É. em vida, enquanto eu não morro, a minha herança. Então eu comecei a pensar aqui, já que a gente eu menos, né? Eu só sou do tribunal, mas eu não sou do direito, só indiretamente. O tribunal, o judiciário em geral, ele está defendendo tanta minoria, os trans, os gays, as mulheres, enfim, os negros e tal. E o que o judiciário pode fazer pelos velhos? Porque eu vejo esse advogado, aí ele fala assim, o que é que ele está fazendo, né? Então, não é hora de começar, porque é um grupo que está precisando. O cara faz, o advogado diz: olha, não existe herança de pessoa viva. Eu Lógico, não sabia disso. Se o seu pai quer vender tudo que tem e viajar, beleza. Se a tua mãe quer casar com um cara de 42 anos e gastar o dinheiro dela, que ela ganhou com esse lógico. cara, ela vai gastar quanto ela quiser. E você não vai poder interditá-la, você não vai poder tomar, você não vai poder acabar com o casamento dela, né? Mas, em geral, as pessoas não sabem disso. É E aí verdade. eu estava pensando comigo uma pergunta, né, que vai lançar, né? Como as pessoas idosas podem ter mais, digamos assim, informação e mais apoio, principalmente do judiciário, sobre a questão dos direitos que ela tem em relação a esse tipo de, talvez, de tratamento que as pessoas mais idosas estão recebendo. Fala Ricardo, aí. Posso fazer maravilha. uma parte aqui nesse caso do É, Ricardo, que não é, resisti? pode, mas eu quero Ah, falar, porque é tão maravilhoso isso, que eu já quero que a Marisa, o Antônio Carlos, a Renata. Porque é maravilhoso isso que ele falou. é. Maravilhoso. As pessoas de 80 anos não sabem que têm o direito. Elas estão lúcidas, elas estão saudáveis, elas ganharam esse dinheiro e os filhos atormentam a vida delas sem o menor pudor. Então, eu quero participar dessa campanha, Ricardo. A Marisa, Antônio Carlos e Renata já me convocaram. Deixa, Não é comigo, hein? deixa eu dizer, ô, Ricardo, Eu posso fazer o sistema. É, é um direito personalíssimo, né, que está previsto no Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso devia ser como o Código do Consumidor, devia estar em todas as lojas, os estabelecimentos, etc., que era para que todos pudessem saber quais são os nossos direitos, né? exatamente, exatamente. Fala, Renata, A desculpa. questão é como eles vão chegar até o judiciário. Eu acho que é esse o problema, Ricardo, é o caminho. E aí é o caminho, esse caminho que eu acho que ainda é difícil. Então, acho que ainda a gente precisava de assim, muitas ONGs, muita informação, um trabalho sério do Ministério Público,
para fazer com que essas causas cheguem ao judiciário, porque aquilo exatamente que a Miriam falou, o idoso ele está isolado, então ele não vai sair procurar um advogado porque ele não sabe nem quem que ele vai procurar, nem que advogado ele vai procurar, ele não sabe nem os direitos dele. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, eu tenho uma tia que faleceu, que depois que ela faleceu, eu descobri que ela, e antes dela falecer, ela estava preocupada, ela falou, ai, meu dinheiro está acabando, não sei o que, eu falei, não, tia, ainda tem, ela me mostrou o extrato dela, eu falei, não, tia, tem aqui e tal, e depois que ela faleceu, quando a gente foi abrir o inventário, eu descobri que a amiguinha, a gerente dela do banco, estava fazendo ela tirar dinheiro da aplicação para comprar título de capitalização, que, Muito que bom. fica lá sem render nada, mas que para o gerente é importante porque ele ganha pontos com isso. Eu, assim, eu fiquei possessa com isso. Eu acho que realmente isso aí é um estelionato, na minha opinião, é um estelionato institucionalizado do banco, Isso, que isso. alguém tinha que fazer alguma coisa, o Ministério Público tinha que fazer uma coisa, e que fique consignado aqui. Eu acho assim, o que os bancos, assim, o primeiro estelionato que tem não é só da família, é dos bancos. A minha ajudante lá de casa, ela se aposentou, ela disse que no dia seguinte, o telefone dela enchendo de gente oferecendo empréstimo consignado. Então, de bancos oferecendo, de empresas que ela não sabe como o nome dela foi para lá. Então, acho que a gente precisa, sabe, eu acho que o Ministério Público que lida com a cidadania tem que ter esse olhar diferenciado, tem que olhar essas causas, a gente precisa ter ONGs que vão atrás, porque o problema não é o judiciário. Na hora que o judiciário é chamado, ele responde. O problema, e tanto é que nós aqui, a gente atua com previdenciário, a gente sabe muito bem essa realidade que a Miriam falou, que não é só apenas uma casa, às vezes, que é sustentada pelo idoso. A gente tem casos de cidades inteiras, que toda a economia daquela cidade, ela é baseada nos salários dos idosos, né? Então, o caroço do angu é muito mais embaixo, e eu acho que aí a gente precisava de uma mobilização da sociedade, A desembargadora Renata Lutufa enumera com os dedos. de todos esses órgãos de defesa do consumidor, de ONGs, Ministério Público e de comunicação, porque como é que essa comunicação vai chegar para o idoso em relação aos direitos dele? Não vai ser, talvez, pelas redes sociais, né? Mas, Renata, eu sempre falo que você me acompanha, a Marisa me acompanha, agora o Ricardo vai me acompanhar, Antônio Carlos não tem Instagram, não vai me acompanhar, mas eu sempre falo, eu sou uma formiguinha. Tem uma imagem do Betinho, lembram do Betinho que fazia a campanha contra a fome? Que eu acho linda. A floresta estava pegando fogo. Aí tinha um bem-te-vi que enchia o biquinho de água, ia lá no fogo. Enchia o biquinho de água, ia lá no fogo. Aí o leão, que ridículo, seu bem-te-vi. Isso não vai apagar o fogo. E o bem-te-vi respondeu, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, eu sempre uso essa imagem, eu não acho nem que eu sou um bem-te-vi, eu sou uma formiguinha. Mas vocês não são. Vocês são muito mais do que uma formiguinha. Então, eu faço isso na Folha de São Paulo, eu faço isso na Vogue, faço isso no Instagram, faço isso nas minhas palestras, como uma formiguinha. Vocês têm um poder de mobilização muito maior. Lógico que as minhas colunas na Folha atingem muita gente, mas vocês têm muito mais poder. Então, eu acho que a gente pode pensar em formas de sermos bem-te-vi, sabe? Botar a aguinha nesse fogo, porque isso que o Ricardo falou é todos os dias. Isso que você falou, Renata, é todos os dias. Gerente de banco fazendo coisas horríveis. Olha, por isso que eu fico deprimida. Aí meus amigos falam, não, Miriam, continua, tem que ter coragem, continua. Nós temos que fazer a nossa parte de jogar aguinha nesse incêndio, né? Qual é? Eu não sei, mas por isso que eu fico feliz de estar aqui hoje com vocês. Porque essa aguinha pode mudar muita coisa para muitos idosos. Porque o pai do Cláudio já vai mudar, com certeza. Então, esse trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo essa revolução, sabe? E eu quero que vocês me usem e abusem de mim no que eu puder
porque é o meu projeto de vida, não é o título, né? Eu queria falar uma coisa também que eu acho muito linda. Vocês têm que criar espaços de escuta, porque às vezes não é falta de informação, às vezes é falta de escutar o que eles podem, o que eles querem, os medos deles, as dificuldades deles, sabe? A falta de. Eu acho, às vezes, até que existe um certo excesso de informação. É como o Antônio Carlos falou, o Estatuto de Idoso é uma perfeição, é uma maravilha. Mas o que adianta você ler aquele estatuto e não sabe o que fazer para sair de casa numa depressão depois que se aposentou? Então, o que eu tenho sugerido, inspirada no meu cronista favorito, Rubem Alves, é criar espaço de escuta. Sabe, vocês têm um monte de aposentados aí, um monte de gente com medo de se aposentar, um monte de gente que acabou de se aposentar e está deprimido. Criar espaço de escuta. Deixa eu ler uma frase do Rubem Alves, só para inspirar vocês. E se vocês quiserem, depois a gente conversa, sabe? Não precisa ser nem físico o espaço de escuta. Eu faço por telefone. Dá para fazer por WhatsApp. Olha, a frase é a seguinte: amamos não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. A arte de amar e a arte de ouvir estão intimamente ligadas. Não é possível amar uma pessoa que não sabe ouvir. Os falantes que julgam que por sua fala bonita serão amados são os tolos. Estão condenados à solidão. Quem só fala e não sabe ouvir é um chato. Esses filhos que ficam só falando, não sabem ouvir, eu acho que são piores do que chatos. Tá? Não vou dar o nome, mas vocês já entenderam. Então, quem sabe, a partir dessa nossa conversa de hoje, vocês não precisa ser físico, não precisa ser uma coisa enorme. Mas como eu faço? Todo dia, meia hora, uma hora de escuta. Não é falta de informação. A informação já está lá. Não adianta mandar o Estatuto do Idoso, ele não vai saber o que fazer com isso. É escutar o que eles podem, querem e nem sabem o que fazer dos 60 ou dos 75, né? Que o Ricardo vai... Não, é o Cláudio que vai se aposentar com 75. Mas dos 75 até os 95. O que o Cláudio quer fazer? Sabe? Escuta. Eu acho que se vocês criarem isso, vocês já estão contribuindo demais para mudar essa cruel realidade. Que legal, Miriam. Infelizmente, a gente ultrapassou aqui um pouquinho o horário, mas eu preciso que você me faça uma promessa. Não faço, já fiz, hein? Que você vai voltar, pelo amor de Deus, porque Ah. assim, a gente vê pelas carinhas que tá todo mundo adorando, acho que você superou a expectativa de todo mundo. Essa uma hora que virou uma hora e meia, assim, foi pouco, a gente quer mais. E agora que já deu certo aí o match, que já sabemos o caminho das pedras, a gente precisa da sua promessa que você vai voltar para falar com a gente, porque a gente sai daqui, eu acho que eu posso falar por todos, só de ver as carinhas aqui, eu acho que eu posso falar de todos, que a gente sai daqui com o coração acalentado. Então, agradeço demais, não sei se Eu os... quero falar, né? Ah, sim. Renata, olha a minha carinha. Sorri. Renata, eu fico profundamente emocionada porque isso é a minha vida. Eu não sou uma pesquisadora, ou não sou apenas uma pesquisadora, uma estudiosa, não. Eu sou uma militante apaixonada e, muito mobilizada. A minha vida é essa. Então, quando eu encontro parceiros, cúmplices, né, bem-te-vis e formiguinhas, como eu encontrei hoje aqui, e os depoimentos foram lindos. Eu nem
Marisa, o Antônio Carlos, o Cláudio, o Ricardo e o seu, e todo mundo que esteve aqui presente, eu saio com muito tesão na minha alma, com muito tesão na minha vida e com muito tesão pelo meu projeto de vida. Então, eu agradeço de coração essa possibilidade de vocês me provarem que vale a pena. E tem que ter coragem, tem que ter coragem. Muito obrigada. Assim, o chat está bombando aqui de agradecimentos, de elogios. A antropóloga, a desembargadora Marisa Santos e o desembargador Antônio Carlos Cedenho aplaudem. Chefinha, quer finalizar, chefinha? Deixa para a chefinha finalizar, então. Ela fala chefinha por causa do meu tamanho. É porque ela é baixinha, mas ela é chefinha, nossa chefinha, né? Não, eu só tenho a agradecer mesmo, né? Foi uma grata surpresa para mim, né? Não que a Miriam, né, surpresa com tudo que ela diz e o que ela pode nos ensinar, mas surpresa pela escola ter escolhido a Miriam, né? Para diversificar um pouco, né, os temas que a gente tem tratado. Muito bom, Miriam. Eu vou continuar te seguindo nas redes, eu só tenho a ganhar. E volte outras vezes, quero estar aqui. Miriam, depois dessa, o doutor Antônio Cedenho vai até abrir o Instagram, aposto, só para te seguir. Não, aliás, eu já abri o Instagram, e foi essa semana. Então, a minha promessa é que, a partir de agora, eu vou seguir a Miriam. E eu quero comentário seu nas minhas postagens agora. Eu fiz a promessa para a Renata que eu vou voltar, que eu vou estar junto de vocês. Estou felicíssima de conhecer vocês. Mas agora eu quero que a gente continue, porque nós juntos, eu acredito nisso, nós juntos somos muito poderosos, muito. Muita gente precisa da gente. Sim. Verdade. Estamos juntos. Eu sempre termino as minhas postagens assim, ó. Estamos juntos. A antropóloga Miriam Goldenberg une as palmas uma na outra. O desembargador Antônio Carlos Cedenho sorri e faz o mesmo. A desembargadora Renata Lotufo sorri. Tamo junto. Beijo, Miriam. Obrigada. Até breve, viu? Foi uma alegria, um prazer enorme estar com vocês. Até breve. A antropóloga Miriam Goldenberg, a desembargadora Marisa Santos e o desembargador Antônio Carlos Cedenho acenam. Fundo cinza, ao centro em letras vermelhas e azuis, EMAG. Esferas coloridas emolduram a letra G, formando um triângulo.